Programa Conexão aqui na sua TV Metrópole. Eu convido você a estar comigo também no nosso Momento Balada, de segunda a sexta-feira, às 2h40 da tarde. O que é melhor, segunda-feira o programa é ao vivo, com 2 horas de duração, para você conversar um pouquinho mais comigo. E eu falei no comecinho desse programa que nós iríamos falar hoje ainda sobre direitos, né? Direitos adquiridos, né, para pessoas com algum tipo de doença grave, né? E hoje meus convidados já estão aqui para falar sobre isso. Então, são direitos para pessoas com deficiências, doenças graves. E eu convidei, como eu venho convidando sempre, né? De vez em quando eu trago aqui o nosso querido Eric Filizola, ele que trabalha com direito previdenciário, e veio com mais uma convidada linda, cheirosíssima, diga-se de passagem, né? Que é a doutora Débora Silveira, advogada, que hoje também vai falar um pouquinho sobre isso. Em primeiro lugar, bem-vindos aqui ao programa. A gente é que agradece, viu, Sônia? Muito obrigado pelo convite. Disponha. Obrigada pelo convite, Sônia. Prazer te conhecer, viu? Vamos falar então um pouquinho sobre essa questão, né? Muitas pessoas, né, elas têm algum tipo de problema que faz com que elas não tenham condições de trabalhar, né? Algumas doenças que tiram delas essa condição. A gente falou sobre, outro dia eu estava falando sobre a fibromialgia, né? Nós falamos aí sobre algum tipo de doenças que podem fazer com que a pessoa não consiga mais trabalhar. O que é que elas podem fazer para conseguir, de repente, essa questão do auxílio do INSS, da aposentadoria? Olha, hoje em dia, a depressão grave, tanto faz se você já contribuiu a alguma coisa ou nunca contribuiu, você pode ter direito a algum tipo de benefício do INSS, tá certo? Vou dar um exemplo aqui do BPC-LOAS. Esse BPC-LOAS, para pessoas que têm a depressão ou a fibromialgia, que geralmente é derivado de algum transtorno desse, ou da depressão, ou de crises de ansiedade, certo? É mesmo, eu nem sabia disso. Geralmente ela é uma doença associativa, ela é associada a alguma outra doença, certo? Que é uma doença hoje que está assim, se alastrando muito, inclusive a minha esposa, ela é acometida dessa doença. Bom, se você contribui para o INSS, você vai ter direito aí à aposentadoria por invalidez ou um auxílio-doença. Certo. Se você nunca contribuiu para o INSS, você pode ter direito aí ao BPC-LOAS, que é exatamente um benefício da assistência social, mas é pago pelo INSS. Sei. São para pessoas tanto de qualquer idade, certo? Inclusive para crianças de qualquer idade. Uhum. Lógico que a pessoa tem que entrar dentro de outros requisitos, exemplo, ser de baixa renda, mas isso não é um impeditivo caso a pessoa trabalhe, a gente vai fazer a análise e pode vir a receber. Entendi. E aí, como é que a pessoa pode dar entrada nisso? Tem duas formas de dar entrada. Você pode ligar para o 135 e dar entrada, ou você pode contratar um advogado especialista em direito previdenciário para que ele possa verificar toda essa situação e assim dar entrada. Certo. Tá certo para você. O 135, da onde é esse número? É o número do INSS. Do INSS. Tem pessoas que tentam fazer conseguir esse tipo de benefício e a dificuldade é muito grande. A que vocês atribuem essa dificuldade? Na verdade, essa dificuldade é muito associada, né, à falta de informação das pessoas ao entrarem com o pedido diretamente no INSS. Né? Uma pessoa sem nenhum auxílio, um auxílio que eu digo, um auxílio de um especialista, um advogado, que é experiente na área, e aí entra com o pedido sem nenhuma documentação exigida pelo INSS, e a maioria dos casos são negados, realmente. Né? Em muitos casos, até mesmo com toda a documentação necessária, são negados, porque o INSS ele nega a maioria dos pedidos, e a maioria dos pedidos são levados para a esfera judicial. Mas muito isso é associado mesmo à falta de informação. Quais são os outros tipos de doenças que a pessoa pode, de repente, recorrer ao BPC-LOAS? Qualquer doença que lhe incapacite para o trabalho, você pode recorrer ao BPC-LOAS. Seja um Alzheimer, seja depressão, autismo, qualquer uma. Se é TDAH, né, que hoje em dia se é muito falado também junto com o autismo, transtornos mentais, problemas motores, problemas ósseos, no osso, né, como a pessoa fala, todos os problemas, qualquer problema. Inclusive crianças
que também não tenham essas suas atividades normais do cotidiano no normativo, elas também podem ter direito. É recomendado, então, que a pessoa, para dar entrada, quando ela for dar entrada, é bom que ela converse com um profissional da área, um advogado, para poder lhe orientar, porque se, de repente, se ligar para o número aí que você falou do INSS, eles vão falar exatamente aquilo que eles acham que deve ser, e aí você vai acabar tendo um benefício, às vezes, menor do que o que poderia, do que você deveria ter, não é isso? Exatamente. Inclusive, essa questão da renda, né, que no judicial é flexibilizada, e aí o juiz vai analisar outras barreiras sociais que possam influenciar, né, na vida dessa pessoa com deficiência, que a impeça de ter uma vida digna. Por exemplo, o juiz vai analisar a condição social em que essa pessoa está inserida. Então, analisa também uma rede de apoio que essa pessoa possa vir a ter. Por exemplo, um posto de saúde perto da sua casa. Uma pessoa com deficiência não pode se locomover muito distante, né? Então, tem que ter um posto de saúde perto da sua casa, uma escola para uma criança com autismo, por exemplo. Se tem essa rede de apoio, né? Saneamento básico também entra. Então, assim, é analisado várias barreiras sociais quando chega na esfera judicial. O que não é feito essa análise no INSS, né? Eles analisam a renda bruta per capita por pessoa. Então, só a gente resumindo aqui, precisa ser pessoa de baixa renda. Isso, pra precisa ser recorrer. pessoa de baixa renda. O que mais? E precisa Os ter algum principais diagnóstico, né? Precisa ter o ser uma diagnóstico, pessoa um com laudo, né? Isso, precisa de um laudo, ser atestado uma pessoa com deficiência ou com alguma doença que a incapacite de trabalhar, né? E também possa ser idosos com 65 anos ou mais. Mas esses idosos com 65 anos ou mais, é pelo fato de ser idoso ou também tem que ter alguma doença grave ou relacionada? O idoso com 65 anos ou mais não precisa comprovar nenhuma deficiência ou doença incapacitante, apenas a idade e a condição de miserabilidade. Entendi. Porque às vezes a pessoa pensa que todo mundo pode, né? Mas não pode. E assim, ó, a gente queria até deixar bem claro aqui que as pessoas que foram negadas, elas têm que ter muito cuidado ao dar entrada novamente num pedido do INSS. Porque, por exemplo, se a pessoa passou 2 anos esperando e foi negado, se ela der entrada novamente no INSS, ela não vai receber esses 24 meses de salário, certo? Então, o que é que a gente aconselha? Não é retroativo. Não recebe mais o retroativo porque zera. Uhum. Já se você continuar na esfera judicial, você recebe todo esse retroativo. Muito importante saber disso. Isso. Se então, for na linha de que você vai... dá entrada novamente. Isso, mas você está indo com um advogado, acompanhando e tal, dá entrada novamente, mas ele começou com o INSS, ele deu entrada novamente com o advogado, ele vai conseguir Se receber ele o retroativo? continuar na linha judicial, a probabilidade dele receber o retroativo integral aumenta em 99%. Nossa, muito interessante isso. Se ele der entrada de novo, ele zera de novo. Se ele der entrada no INSS. Pelo INSS. Estou deixando aqui o Instagram, então, do Dr. Eric Filizola, que vocês estão vendo aí, @Eric Filizola, bem facinho. E também da doutora Débora Silveira, que é @Débora_Silve. Gente, é isso mesmo, é só até o Silve. Débora_Silve, tá bom? Para vocês poderem tirar dúvidas. O escritório, eu posso colocar o Instagram do escritório? Qual é o Instagram do escritório? Dantas e Filizola. @Dantas e Filizola, perguntei, mas eu tenho certeza que a minha equipe, que é muito capaz e eficiente, já colocou aí desde o comecinho da nossa conversa o Instagram do escritório também, para vocês tirarem todas as dúvidas e correrem atrás aí para ver essa questão aí dessa aposentadoria, desse benefício do INSS BPC Loas. Qualquer dúvida, pode entrar em contato. Lá o tema do escritório é servir. Então, qualquer dúvida que você tenha, pode entrar em contato que qualquer funcionário nosso lá vai ter o prazer de responder você. Quero agradecer a sua participação, doutora Débora Silveira, que é a primeira vez veio no programa, eu espero que seja a primeira de muitas. Obrigada pelo convite, Sônia. Fica aqui minha gratidão. E assim como o Eric falou, né, podem entrar em contato com o escritório com qualquer dúvida que lhe atenderemos com o maior prazer. Tá bom. Obrigado mais uma vez. Obrigado. E a gente continua aqui no nosso programa. Vamos para mais produtos Baby Ideias. Eu volto já já.
Thermofriends adesivo, monitor de temperatura prático com um toque divertido. Agora, por que escolher Thermofriends? Presta atenção. É tecnologia de cristal líquido, a precisão é rápida. Cola à base de água e segura na pele delicada. Exatamente, fica fixo na pele delicada. Formatos de animais, adesivos fofos que transformam o cuidado em brincadeira. Então, basta aplicar o adesivo e você terá a segurança de um monitoramento eficaz e confortável para o seu pequeno. Sem a necessidade de ficar colocando um termômetro embaixo do bracinho da criança, né? Às vezes a criança quer tirar o bracinho, às vezes a criança não quer o termômetro. E com o Thermofriends, basta colocar o adesivozinho aqui, ó, na testa, e aí você vai poder controlar a temperatura da criança quando ela estiver em estado febril ou febre mesmo. Thermofriends, mais um produto Baby 10.